His deformed seed knowledge program has caused the whole race, again by scientific, to be scientifically ignorant of the Word of God. A igreja, sua semente deformada, programa de conhecimento, tem causado que a raça toda, novamente pela ciência, seja cientificamente ignorante da palavra de Deus. Scientifically ignorant of the Word of God. That's a big mouthful, isn't it? But they are. They can't be. It was when Jesus came. Cientificamente ignorante da palavra de Deus. Esse é um grande bocado, não é? Mas eles são. Você diz, não pode ser. Foi quando Jesus veio. The day that Jesus came, them men know that Word of God just by letter, didn't they? Sure. O dia em que Jesus veio, aqueles homens conheciam essa palavra de Deus somente pela letra, não conheciam? Certamente. But they were ignorant of who He was when they seen God on the wings of heaven perform and do just exactly what He studied with. Porém, eram ignorantes quanto a quem Ele era, quando viram Deus nas asas de uma pomba realizar e fazer exatamente o que disse que faria. And He done just what the Word said. If I do not the works of my Father, then don't believe me. E Ele fez exatamente o que a palavra disse. Se não faça as obras de meu Pai, então não me acrediteis. But He did just as the Word said He would. And they were scientific men in them days, but scientifically ignorant. To willfully sin. Porém, Ele fez exatamente como a palavra disse que Ele faria. E eles eram homens científicos naqueles dias, mas cientificamente ignorantes, para pecar voluntariamente. Lust had blinded. They need God's Word to show her nakedness. A concupiscência havia cegado. Eles necessitam da palavra de Deus para lhes mostrar, a sua nudez. In Revelation 3 said, I counsel thee to buy from me salve, that your eyes might be open, that you might see your nakedness. Em Apocalipse 3 diz, aconselho-te que de mim compres colírio, para que teus olhos sejam abertos, para que vejas tua nudez. The salve is God's Word, the healing of the eyes, that brings you from natural things of the world and transforms you by the power of God into His presence. O colírio é a palavra de Deus, a cura dos olhos que o traz das coisas naturais do mundo e o transforma pelo poder de Deus para a sua presença. Then you see that I once was lost, Hallelujah. now found, I was blind, but now I see. It'd be different. Então você diz, eu cego fui, mas vejo já, perdido, e ele me achou. Veja, seria diferente. That's what the church called it today. Is I counsel thee to come buy of me. Amém, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus continue nos abençoando. Né? Perdido eu fui, cego também eu fui, mas agora eu não sou perdido mais e também não sou cego mais, porque Deus ungiu os meus olhos com um colírio, e eu estava perdido e Ele me achou. E você é a mesma coisa, amém? Como tem aquele corinho Sublime Graça, né? Vamos, os irmãos que podem se colocar de pé, vamos cantar esse corinho Sublime Graça. Sublime Graça, está lá no final do hinário, né? Sublime Graça. Eu cego fui, 32, né? Mas vejo já. Vamos cantar, né? Vamos cantar umas 2 vezes. Sublime Graça. Sublime Graça. Corinho 32. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui,
mas vejo já perdido, Ele me achou. Mais uma vez, cante com a alma. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido, Ele me achou. Você quer agradecer a Deus agora em oração? Pela sublime graça, agradeça a Deus, ore a sua maneira, agradeça a Ele pela vitória, agradeça a Ele pela sublime graça, pela oportunidade de você ter tido, de ter um encontro com essa sublime graça. Você estava perdido, mas foi achado. Estava cego, mas você pode ver agora. A sublime graça de Deus te deu essas bênçãos. Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, pela maravilhosa graça, pela sublime graça, Pai. Ó Deus, pela oportunidade de podermos estarmos aqui reunidos nesta tarde, no princípio de noite, Pai. Aceita a nossa gratidão. Pai, eu sei, Pai, que nós não somos dignos, nenhum de nós é merecedores, mas o Senhor abriu esta porta para estarmos aqui te adorando, para estarmos aqui te servindo, Pai, adorando o Senhor de corpo, alma e espírito. Abençoa cada irmão que aqui entrou, a necessidade de cada um, Pai. Todos vieram aqui para receber mais do Senhor. Então, Pai, vai de encontro com cada necessidade, Pai, o pedido de oração de cada um, a saúde de cada um, Pai. Oh Deus, o Senhor é o Deus que tudo conhece, não há nada escondido, tudo está aberto diante, bem claro, diante dos teus olhos, Pai. Nós humildemente nos aproximamos de Ti, pedindo perdão de nossas fraquezas, e que Teu Espírito possa mais uma vez descer e operar em nosso meio. É a nossa oração, é a nossa gratidão. Nós abrimos este culto em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Buscai primeiro o reino de Deus, o hino 58. Adore a Deus.
Amém? Eu troquei as letras aqui, é pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais um hinário ali, meu irmão Itamar, não sei se o irmão está com hinário, tem um sobrando ali, se quiser pegar lá, né? O irmão Geraldo leva para ele, irmão Geraldo, pega o hinário, leva lá para o irmão Itamar, pega lá. Glória a Deus, vamos cantar o 81, irmãos, 81, glória a Deus. Se Deus quiser, já nós providenciamos uma tela, né? E a gente coloca, fica mais fácil o slide, né? A gente acostumou, né? A maioria já faz isso. Aleluia. 81, segura nas mãos de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos todos adorar a Deus. Cante tua alma, adore ao Senhor Jesus. você vencerá. Amém? Aleluia! Você
já venceu, venceu até aqui, e todas as lutas que vir amanhã, depois você vai vencer. Amém? Você é um vencedor. Aleluia, porque Jesus venceu por você, por mim, aquele dia no Calvário. Nós fomos redimidos pela graça de Deus, pela soberania de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos cantar mais um hino e depois vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Eu separei qual que eu serve. Todos são bons. Então vamos ao 234. 234, irmãos. Cante com a alma. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida pra com ele viajar. Pra onde? E lá no céu um lugar foi preparar, mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Mais uma vez vamos cantar, né? Repetindo, né? Aqui não tem mercado, mas as duas últimas frases, né, de cada estrofe, amém? Vamos cantar mais uma vez, repetindo, né? A hora que falar de viagem longa é muito longa, né? Aí a gente repete duas vezes. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida pra com ele viajar. Céu um lugar foi preparado, mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Amém, irmãos? Aleluia. Então vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Aleluia. Senhor Jesus, te damos graças.
hino 306. Se no final, se tiver uma brecha, a gente termina com este hino, confiança. Mas vamos cantar Onde Quer Que For, Irei. 306. Seguirei o meu bom mestre. Amém? O seu bom mestre. Pode ser eu, irmão. Amém? Chega para dentro. O senhor é de casa. Amém? Glória a Deus. O irmão já é de casa. Pode chegar as moças aí, ó. A irmã, Pai do Senhor Jesus. Amém? O seu irmão já é conhecido nosso, né? Amém? Bem-vindo. Glória a Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Onde quer que for, irei. Se tiver Jesus comigo e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja por caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Toma isso pra você, ó. Poderão cercar-me, ou perigo assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste vida, não demorarei ainda, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Eu pulei a estrofe 3? Ou não? Cantei, né? Aleluia. Seguirei o meu bom mestre. Amém? Quem que é o teu bom mestre? É Jesus. Rabi, Rabone, mestre é Jesus. Se você seguir Jesus, você nunca vai ser decepcionado. Amém? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E não é vida de 50 anos, 70, 80, não, 90, é vida eterna. Amém? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? São João 3,16. Amém, irmãos? Aleluia. Antes de nós passarmos para a parte da palavra, né? A escritura será 2 Coríntios, capítulo 13. A leitura bíblica nesta noite, nós vamos meditar 2 Coríntios, capítulo 13, que é o último capítulo de 2 Coríntios. Mas antes, porém, né, a gente quer cumprimentar o nosso irmão lá. Eu esqueci o nome, eu estou com o seu nome na cabeça aqui, irmão. O nome do senhor mesmo. Não é Jurandir, não é? É Jurandir mesmo? É Jurandir que eu estou falando?
É irmão Jurandir, né? Eu conheço o irmão faz muitos anos, né? Desde 2004, irmão. Então faz uns diazinhos, sua esposa, né? Deus abençoe, os netos tá tudo grande, né? Capaz que já vem ter bisneto, né? Vai crescendo. Amém? É bem-vindo, viu, irmão? Deus te abençoe, né? A porta está aberta aqui. Por enquanto nós estamos tendo culto de 15 em 15 dias, né? Estamos começando aqui um trabalho com alguns irmãos. O irmão é bem-vindo, né? Vizinho nosso aqui, né? Bem-vindo, né? Convida lá os filhos, né? Os netos, os vizinhos, né? E depois o irmão passa o telefone que a gente vai conversando. Amém? Né? Depois o irmão passa. Aqui na frente tem um folheto, tem um carimbo e atrás tem o meu telefone também. O irmão pode entrar em contato. Amém? É um prazer tê-lo conosco, né? Nós já conversamos muito sobre a palavra de Deus, né? Já choramos muito, né, irmão Jurandir? Né? Já passamos por muitas lutas, mas até aqui Jesus nos deu a vitória, amém? E nós vamos sair desse corpo de sofrimento e Ele já preparou um novo para nós entrarmos e vivermos eternamente. O irmão é bem-vindo, né? É bem-vindo estar conosco, né? O Senhor e toda a família. E eu disse, né, 2 Coríntios capítulo 13, a leitura bíblica, e lembrar os irmãos do dia 31, né? Do dia 31 nós vamos ter um culto ali em Poços de Caldas, a partir das 19 horas, né? Os irmãos já podem ir chegando. Nós vamos ter um culto de gratidão, e todos os irmãos estão convidados, né? Os irmãos lá de Campestre, né? Os irmãos daqui da Bandeira, todos, né? Estão aqui, até o irmão Jurandir, que é a família. Nós vamos estar ali tendo um culto de gratidão, né? E nós vamos assim usar a mensagem pregada pelo profeta de Deus com o tema o dia da vitória. O dia da vitória. Porque esse ano nós vamos terminar ele com essa palavra: vitória. Eu venci. Foi um ano de luta, sim. Foi um ano de tribulação, sim. Foi um ano que você passou por muitos problemas, sim. Mas vai ser um ano que você vai dar um grito de vitória. Jesus me deu vitória. Ele venceu por mim. Amém? Então, esse sermão que foi gravado, pregado, né, pelo nosso saudoso, precioso irmão Brana, no dia 21 de abril de 1963, ele pregou essa pregação em um culto. E eu desejei, cada irmão que quiser compartilhar-se um parágrafo, né, um destaque desse tema sobre vitória, você pode também, inclusive na Bíblia, né, tem muita coisa que ele vai falar sobre Abraão venceu, Moisés venceu, Jacó venceu, e ele vai falar de muitos vencedores aqui nesta mensagem, como Hebreus capítulo 11. Você vai ver em Hebreus capítulo 11 que aqueles homens, todos do Velho Testamento, os profetas, os patriarcas, e agora nós podemos dizer também todos os apóstolos e profetas do Novo Testamento, da Nova Aliança, todos foram homens que tiveram problemas, fraquezas e lutas, mas Paulo escreveu a carta aos Hebreus e Paulo não mostrou nenhuma fraqueza e nenhuma luta. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus já tinha purificado eles e Paulo só mostrou vitória. Paulo diz: pela fé eles venceram, pela fé eles venceram, pela fé os apóstolos venceram, pela fé os irmãos primitivos venceram, pela fé os nossos irmãos que começou na era pentecostal venceu, pela fé o nosso profeta com a palavra falada venceu, e pela fé hoje você e eu estamos vencendo cada dia, amém? Porque Paulo disse que nós somos mais do que vencedores, porque Jesus é o que vence tudo para nós, amém? Então os irmãos que não têm essa mensagem, esse sermão, dia da vitória, eu trouxe alguns aqui, depois você pode levar, tá? Quem não tem, né? É uma mensagem que já foi distribuída há muitos anos, em 2002 que foi distribuída ela, mas os irmãos que gostam de ler, é uma pregação, né, que foi pregada no ano de 1963, e eu fui muito abençoado com essa mensagem, então eu mandei imprimir algumas. Então os irmãos que não têm, né, aí leva, trouxe algumas aqui, aí os irmãos podem levar. E também chegou para nós falando um julgamento no tribunal, falando o que Jesus passou para nós estarmos aqui nesta noite salvo pela graça. Um julgamento no tribunal, o réu era para ser todos nós, o mundo todo para ser condenado, mas Jesus tomou o nosso lugar. Um julgamento no tribunal, também uma grande mensagem que foi pregada
12 de abril de 1964. Então são cultos que foi pregado no inglês e foi traduzido para o português. Então está aí um presente para vocês. Quem gosta de ler, aqui está, né? É tudo mensagem escriturística, amém? E aquele que não levou, ainda tem aqui, quando considerei o meu caminho, falando de Davi. Quando Davi considerou o caminho dele, quando ele estava passando por lutas, por perseguições, o rei Saul perseguindo ele, ele estava em muita aflição, muita luta, e Saul queria matá-lo. Foi então quando ele considerou o caminho e lembrou dos testemunhos que Deus tinha feito na vida dele. Livrou ele do leão, livrou do urso e livrou do Golias. E ele disse: o mesmo Deus me livrará da morte nas mãos do rei Saul, que era o sogro dele. É uma grande mensagem. O rei Saul era sogro de Davi, porque Davi matou o Golias e casou com a filha do rei. E foi um homem muito próspero no ministério, no reinado de Saul, e ele futuro rei depois de Saul, amém? Então são mensagens maravilhosas. Depois vocês estão aí, né? Pode levar, né? Pode levar, cada irmão leva a sua, né? Leva a sua, sem custo, viu? Sem custo nenhum. As ofertas, os dízimos já é para isso mesmo, né? A gente trabalha para isso, de colocar a mensagem na mão de cada cristão. A Bíblia, a palavra de Deus é de graça dai, de graça receber e de graça dai, amém? Então somente crer, vamos ouvir o solo, somente crer, tudo é possível, somente crer, e vamos passar para a parte da palavra de Deus, da ministração da santa palavra de Deus. Amém? Os irmãos que podem se colocar de pé, vamos ler. E depois desta leitura, se você tem um pedido de oração, em especial, nós vamos ter uma palavra de oração. E eu quero interceder pelos pedidos de oração. Você pode levantar a sua mão. O Senhor Jesus conhece o segredo do seu coração, o que você está pensando. Quando você levanta a sua mão, e você pode falar em pensamento o teu pedido, que você veio buscar, que você está precisando, Ele está vendo e Ele vai te abençoar, amém? Então, segundo aos Coríntios, capítulo 13, e nós vamos tomar alguns versículos aqui, para nós meditarmos um pouquinho. Vamos tomar a partir do versículo 5, para nós nos segurarmos muitos irmãos de pé, e eu quero ler até o versículo 11 com os irmãos, segundo aos Coríntios 13, versículo 5 ao 11, amém? Está escrito assim: examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis provados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Toma isso para você. Mas espero que entendeis que nós, você, eu, pela graça, não somos reprovados, ainda que o mundo nos reprove, mas Deus nos aprova. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que
vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados para muitos, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu vou repetir o 9, que o nosso tema vai estar baseado aqui. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quanto vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz seja convosco. Incline a sua cabeça. Se você tem um pedido, levante sua mão. Eu tenho. Eu quero apresentar a minha família. Quero apresentar cada pedido de oração que muitos irmãos pedem para mim. Pessoas enfermas, pessoas que estão passando por dificuldades diversas. Você agora pode interceder juntamente comigo. E também para Deus continuar abençoando, abrindo para nós a palavra e derramando as bênçãos, trazendo uma inspiração, um ensinamento que nos leva a preparar-nos para o arrebatamento. Oremos ao Senhor. Bondoso Pai Celestial, diante da Tua palavra agora, Senhor, depois de lida, extraída esses versículos tão tremendo e profundo, nós, Pai, agora elevamos nossos pensamentos diante do trono da Tua graça, e nós nos humilhamos diante as potentes e debaixo das potentes mãos do Senhor, e que o Senhor possa, ó Deus, ter misericórdia de nós nesta noite. E Pai, os pedidos de oração de cada irmão, cada mão levantada, eu não sei, mas o Senhor conhece, o Senhor é o Deus que tudo vê. Pai, aceita as necessidades, os pedidos de cada irmão, vai de encontro, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, cumpra a Tua vontade, Senhor, abre as portas, dê saúde, dê alegria, dê ânimo, perdoa os pecados, salva, Senhor, liberta, Pai. Deus bendito, eu entrego cada pedido de oração, minha família, a família de cada irmão aqui representado, a necessidade de cada um, Pai, aceita a nossa gratidão e continua conosco, Pai, inspirando, falando conosco através de Tua palavra. Ó Deus, nós oramos e Te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, Senhor, amém. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos começar a meditar um pouco aqui. Eu quero, desde já, que os irmãos depois pesquisem em casa, examinem. Assim, pesquisando as Escrituras Sagradas, Jesus falou, São João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. A única fonte de vida eterna é as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é a única fonte de vida eterna. E aqui nós vimos o apóstolo São Paulo, nessa terceira vez, que ele foi ter com os coríntios,
E escrevendo essa segunda epístola, né? Em ambas as quais nós sabemos que tanto a primeira carta aos Coríntios como essa segunda, a gente sabe que são escrituras que nos ajudam muito. Porque se tinha uma igreja que Paulo padecia, sofria em orações, em intercessões a favor dela, era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi uma igreja que Deus exerceu, manifestou misericórdia do começo ao fim. Era uma igreja que tinha muitos problemas. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, se você ler a segunda carta, você vai ver problemas sérios aqui na igreja de Corinto. Problemas familiares, problemas de casamento, você vai ver muitos problemas dentro da igreja. Porque muitas pessoas pensam que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. Não. Nunca foi. A igreja é um lugar de pessoas para se aperfeiçoar através do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A igreja, irmãos, ela é como um hospital. Quem que já passou por um hospital sabe. Você entra no hospital, tem gente boa trabalhando, tem médico cuidando, enfermeiros trabalhando, tem pessoas ali sãs, sadias, e tem pessoas doentes, pessoas morrendo, pessoas melhorando, pessoas recebendo alta, indo embora. E a igreja, ela é um lugar assim. Mas Jesus, ele mesmo diz: eu não vim para os sãos. Ele veio para quem? Para os doentes. Por que ele veio para os doentes? Porque ele é a saúde. Por que ele veio para os pecadores, os incrédulos, e abrir os olhos deles e salvá-los através da fé que eles apresentavam crer nele? Por quê? Porque ele é o perdão, ele é a misericórdia. Então Jesus, ele veio salvar os perdidos, e ele não, naquele tempo, ele não queria que ninguém se perdesse, e hoje também ele não quer que ninguém se perde. Hoje mesmo Jesus não quer ninguém perdido. Jesus não quer ninguém sendo condenado, mas ele quer que todos sejam salvos. Mas ele deixou um caminho para que todos alcancem isso. Qual é o caminho? O caminho é aceitar a sua palavra, aceitar essa verdade. Porque vocês sabem, irmãos, a expressão aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela é uma expressão verdadeira. Mas para a gente aceitar Jesus, o primeiro passo, nós temos que ter um toque do Espírito Santo no nosso coração, que nos leva ao arrependimento de nossos pecados. Porque não tem como um homem se aproximar de Deus, ter um encontro com Deus, ser aceito diante de Deus, sem ele passar pelo processo do arrependimento. Quando um homem se arrepende, Deus é rico em misericórdia e ele tem perdão para esse homem, para essa mulher.
E não importa o pecado que esse homem cometeu, que essa mulher cometeu, porque nós sabemos que a única coisa que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa não tem perdão. E todos vocês conhecem o que é uma blasfêmia. Se você não conhece, eu vou mostrar para você. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa vida e nem na outra vida. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma pessoa atribuir, falar contra uma coisa sagrada, que é verdadeira, que é de Deus, ela dizer é do diabo. Simples. Quando Jesus estava aqui na terra, ele não era Deus em carne humana. Quem crê, levanta a mão que Jesus era o Verbo em carne humana, Deus em carne humana. 1 João, capítulo 1, versículo 14. Deus se fez carne e habitou entre nós. Todos creem, não creem? Então quem que habitava corporalmente naquele corpo chamado Jesus não era Deus? Quando aquele sacerdote religioso disse que Jesus fazia milagres, prodígios, pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios, o que aqueles homens estavam fazendo? Estavam blasfemando. Eles estavam atribuindo algo que Deus estava fazendo, curando, perdoando, ajudando, salvando. Eles estavam atribuindo ao diabo. E o diabo não cura, o diabo não salva, o diabo não perdoa, o diabo não ressuscita morto. Não, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E eles disseram que Jesus estava fazendo tudo aquilo pelo poder do diabo. O que eles fizeram? Eles blasfemaram. Aí não tem perdão. Aí não tem perdão. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, de falar contra o próximo. Se aquele irmão está cheio do Espírito Santo, ou aquela irmã está cheia do Espírito Santo, e ele é um filho de Deus, ela é uma filha de Deus, mesmo que ele seja um pecador, mesmo que ele esteja lá na sarjeta, fraco, caído, mas se ele é um filho de Deus, ele tem a fé na alma dele, e ele está fraco, e uma pessoa fala, ele é do diabo, e se ele é de Deus, aquela pessoa está correndo um risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Por isso que nós aprendemos com o nosso precioso irmão Branham de nunca falar mal de ninguém. Nunca. Mal como? Deixa eu dar um parecer para vocês. Naquele tempo, Jesus, ele era tido como um falso profeta. É verdade ou não é? E Jesus era falso profeta? Não, ele era verdadeiro. E ele era profeta dos profetas, porque ele era Deus profeta, ele era o Filho do Homem. Ele não era um como Moisés, um como Isaías, um como Davi, um como os profetas que profetizaram no Antigo Testamento. Não, ele era o profeta dos profetas, sacerdote do sacerdote. Ele era o sumo pastor, mas estava velado dentro de um corpo humano. Ele estava ali escondido. Aquele homem que ninguém dava nada para ele. Vocês conhecem a história? Lázaro estava 4 dias morto. Depois de 4 dias, ele foi lá no sepulcro e mandou tirar a pedra. Tinha pessoas ali que não acreditavam que ia acontecer uma ressurreição. Por quê? Já estava cheirando mal. As irmãs de Lázaro, elas estavam acreditando que Lázaro ia ressuscitar, mas na ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus ia fazer aquilo
2 vezes. Ia ressuscitar Lázaro naquele dia e ia ressuscitar Lázaro novamente, ou vai ressuscitar Lázaro novamente agora na ressurreição, na segunda vinda. Só que ele estava ali para ressuscitar Lázaro fisicamente, para ele viver mais uns dias aqui, mais uns anos na terra, e mandou tirar a pedra. E quando tirou a pedra, o que Jesus falou? Lázaro, sai para fora. Um homem que já estava com o seu corpo tudo cheio de bicho, em estado de decomposição, porque a ciência diz que o corpo humano já começa a apodrecer e se deformar depois de 72 horas. Os nervos do próprio corpo começam a destruir o corpo. E Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu de que jeito? Ele saiu são, curado. E aqueles homens ali que tinham uma religião, que diziam que era filho de Abraão, que dizia que seguia a lei de Moisés, aqueles homens estavam chamando de Jesus príncipe do diabo, Belzebu. Por isso, irmãos, nunca faça julgamento, nunca atribua, mesmo que for, você não tem direito de dizer é. Tem muita gente que tem coragem demais de dizer: ah, aquele pastor é do diabo, ah, aquela igreja é do diabo. Nunca devemos falar isso. Por quê? Porque a blasfêmia do Espírito Santo é atribuir uma coisa de Deus. E se aquele homem for de Deus, aquele pastor? Se aquela igreja for de Deus, e a pessoa dizer é do diabo, o que ela está fazendo? Blasfemando contra o Espírito Santo. Por isso que nós temos que ter cuidado da maneira que a gente expressa. Por isso a melhor coisa é ficar quieto, não falar nada. Se você não concordou, fique quieto. Se você não entendeu, fique quieto. Porque se todos lessem a Bíblia, iam pensar muito para expressar uma palavra contra alguém, condenando ou dizendo que não é de Deus. Como eu disse, essas 2 cartas de 1 Coríntios, você vai ver aqui problemas muito sérios. Problema sério. Paulo chegou em 1 Coríntios 3 de chamar eles de carnais. Vós sois carnais. Você vai ver aqui em 1 Coríntios o próprio enteado envolvendo com a madrasta. É Bíblia. Dentro da igreja, congregava. Vocês vão ver aqui os irmãos de Corinto, irmãos que criam no Senhor Jesus, que era batizado em o nome do Senhor Jesus, que tinha o Espírito Santo, irmãos. Mas eles estavam em processo de conversão, de mudança. Vocês vão ver eles, nas ausências de Paulo. Paulo chegou lá, sabe o que eles estão fazendo no dia da Santa Ceia? Em vez de tomar como Paulo ensinou, Paulo diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. A gente lê a ceia, irmão, quando a gente vai ministrar, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, mas começa no versículo 1 para vocês verem. Começa lá atrás, começa a ver. Paulo, ele vai corrigir os irmãos. Por quê? Porque muitos estavam indo na mesa do Senhor para comemorar a mesa do Senhor, para adorar o Senhor. Muitos que estavam ali, eles estavam fazendo, sabe de que forma? De uma forma carnal. Porque a ceia lá era ministrada com o pão asmo e com o vinho puro. Aí tinha irmãos que era para beber um golo do vinho e um pedacinho de pão para memória do Senhor até que ele venha. Sabe o que o irmão estava fazendo? Ele estava pegando canecão de vinho e enchendo o caneco. Enchendo mesmo, irmãos. Estou falando a linguagem mineira aqui. Estava embriagando mesmo, ficando bêbado. E o outro estava comendo pão demais.
Isso estava dentro da igreja de Corinto. Mas Paulo chegou e disse: vocês não podem fazer isso, irmãos. Vocês têm que acertar a vida de vocês. Parem com isso. Muitos estão bebendo muito, embriagando, e o outro estão comendo demais. Vamos parar com isso. A coisa é séria. É apenas um gole e um pedacinho de pão em memória do Senhor, até que Ele venha nos buscar. Paulo corrigiu. Mas Paulo não mandou ninguém para o inferno. Paulo não condenou ninguém. Por isso nós temos que ler a Bíblia observando a maneira que o irmão Branham ensinava, que nós nunca vamos tropeçar. Irmãos, a Bíblia diz que Paulo, ele disse que ele era o principal dos pecadores. Ele considerava assim, e Deus salvou ele. Quem que estava na morte de Estevão quando estava sendo apedrejado? Atos capítulo 7. Quem que estava lá? Saulo. Quem que estava com a capa, a túnica de Estevão na mão, na hora do apedrejamento? Saulo. Ele consentiu da morte do cristão, do filho de Deus, Estevão. Quem olhasse para Saulo na aparência, até os apóstolos, não ia acreditar que aquele homem seria o maior apóstolo e evangelista que Deus ia usar, e profeta do Novo Testamento. Ninguém dava nada para Saulo. Ele era um perseguidor da igreja. Ele batia, ele prendia. E outra coisa, é o tema que nós temos, tentando fazer um serviço para Deus, mas fora da vontade de Deus. Ele estava na igreja, sim, mas a igreja estava desviada. A igreja estava fora da palavra. Que igreja? A igreja dos sacerdotes, dos mestres, do Anás e Caifás. Saulo era um aluno de Gamaliel. E Gamaliel, ele era um doutor, conselho do conselho. E Saulo foi criado aos pés dele. Agora Saulo estava lhe perseguindo, matando. E ele era quem? Ele era um filho de Deus. Ele era um vaso escolhido por Deus. Então quem estava ali, até dentro da igreja, não tinha como falar nada. Porque quem queria entender aquilo? E lá na frente, em Atos capítulo 9, Deus aparece para ele numa coluna de fogo, ele cai por terra. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Agora ficou certo. A presença de Deus deixa o filho dele que está duro de coração, que não quer aceitar, cego. Ele caiu por terra cego. E sabe quem que viu aquela luz? Só Saulo. Os companheiros dele ninguém viu. Achou que ele tinha ficado louco. Caiu, bateu a cabeça e ficou louco, delirou. Por quê? Ele caiu cego. Ele ouviu uma voz que ninguém via. Ele respondia e conversava com aquela luz. E os amigos, ninguém estava vendo. Por certo, a mente deles, o nosso amigo caiu, teve alguma amnésia, está louco, porque está falando sozinho agora. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? O que a voz respondeu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, perseguir Jesus é perseguir um irmão. Perseguir Jesus é perseguir a igreja de Deus, aqueles que servem a Deus. Saulo estava perseguindo quem? A igreja, os filhos de Deus. E Jesus deu o nome dele para a igreja. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Só que tem uma coisa: você, Saulo, é um escolhido meu.
Ele chegou a dizer: aprove a Deus ter me escolhido desde o ventre da minha mãe. Por isso que ele tinha que ser um pastor e apóstolo e profeta da igreja de Corinto, porque ele tinha, irmãos, misericórdia, paciência. Vocês pensam, irmãos, aqui em 2 Coríntios, depois vocês vê aquele moço lá, que teve problema com a própria madrasta, ele reconciliou e voltou. Deus tratou com ele novamente. Então tem muita gente que só sabe julgar, mas esquece da misericórdia, do perdão de Deus. Uma pessoa que cruza a linha da misericórdia, ele nunca tem desejo de Deus mais. Mas se você tem desejo de Deus, se você tem desejo da salvação, se você tem desejo do arrebatamento, é porque há um Deus dentro de você clamando por isso. Por isso que é muito bom a gente examinar as Escrituras. Tem muita gente falando coisas porque ouve o outro falar e não lê a Bíblia, não lê as mensagens. Então aqui, irmãos, é algo muito poderoso isso daqui. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. São João capítulo 14, todo mundo conhece essa escritura, o versículo 6. São João 14, 6. O que está escrito em São João 14, 6? Todo mundo sabe de cor, não sabe? São João 14, verso 6. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E São João 14, 6 está escrito assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você tem convicção de que você está na verdade, que é Jesus, irmãos, não importa o que o mundo diga, não importa se te reprova, não importa se falam mal de você, não importa, não fica preocupado não. Se você está em Jesus, você pode ficar tranquilo. O tempo vai mostrar quem que está na verdade e quem que não está. O tempo, como diz o ditado aí do pessoal que fabrica queijo, o que cura o queijo é o quê? É o tempo. E quanto mais tempo o queijo fica para ser curado, mais valor ele tem. O valor vai ser muito mais. Assim é a tua vida. Não importa se as pessoas muitas das vezes não te entendem, mas o tempo vai passar, o tempo vai chegar, e você vai ver que só permanece de pé é a verdade. E se você está na verdade, a verdade prevalece, porque a verdade é Deus. Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, lâmpada para os teus pés é a palavra, e a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade, e luz para os teus caminhos. E quer vencer as lutas? O salmista chegou a dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. A única maneira, irmãos, de nós não pecarmos é guardar a palavra de Deus em nosso coração. E como nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração? A não ser você estar aqui nesta noite, a
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na sua casa, você ouve a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus e a tua fé é acrescentada. Mas muitas pessoas não fazem isso. Por isso, irmãos, nós devemos dar muito valor na palavra de Deus. Examinai-vos a vós mesmos. Tem gente que só vive examinando a vida dos outros. Oh, que tristeza! E esquece da vida dele. Esquece que ele é um pecador também por natureza. E a maioria, irmão, de pessoas que começam a examinar a vida dos outros, ele esquece da dele. Mas Jesus falou: não julgueis para que não seja julgado. Porque o juízo que você julgar, você vai ser julgado. A medida que você medir, você vai ser medido. É hora de nós cuidarmos de nós mesmos. Olha, Paulo deu um conselho para Timóteo. Esse conselho não é só para pastor, não. Ele serve para nós também. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida da tua vida com Deus, da tua eleição de graça, da tua salvação. Cuide. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. A fé é o firme fundamento. Hebreus 11 que nós citamos. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Vocês estão aqui por quê? Porque vocês têm fé. Em mim não, vocês têm fé em Deus. Vocês não vieram aqui por causa do homem, vocês vieram aqui por causa da palavra de Deus. A palavra que te trouxe aqui, o Espírito Santo que te trouxe aqui, Ele é a verdade. A fé é um firme fundamento, fé é confiança, fé é visão, fé é cura divina. Sem fé, irmãos, nós não somos curados. Sem fé, nós não iremos no arrebatamento. Porque fé, ela é a base de todas as coisas. A fé em Deus te dá direito a todas as bênçãos de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Provai a vós mesmos. Olha, a melhor coisa é a gente provar nós mesmos. Eu tomei uma posição na minha vida que eu tenho que seguir a verdade através de um profeta. Não é através de um que me diz, de uma experiência pessoal com Deus. Irmão, nós só vamos chegar no final se nós tivermos uma experiência pessoal com Deus. Nós nunca vamos chegar lá através da experiência do outro ou da outra. Não, você sozinho tem que ter uma experiência. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Não importa se vira as costas para mim, não importa se me humilha, não importa se fala mal de mim, não importa. O negócio é Deus, é ver que eu creio nele, estou lutando para seguir a verdade dele, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Provai a vós mesmos. Aí está o segredo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Eu tenho que crer, irmão, que Jesus está em mim, mãe. Você tem que crer. Quantos anos que você está servindo a Deus? É de você mesmo? Crendo nessa verdade, é de você mesmo? Isso não é normal, irmão. Isso é incomum. Você servir a Deus esses anos todos.
filho perdido. Não, ele é um filho que Deus traz ele de volta. Ele pode estar perdido por um tempo, mas perdido nas coisas da carne, mas na salvação, na alma dele, na fé dele, ele não está perdido. Mesmo pródigo, lá no chiqueiro de porco, mesmo ter passado para a prostituição, meretriz, gastado dinheiro, herança com todos os amigos, mesmo lá desejando comer as bolotas de porcos, ele nunca deixou de ser filho, ele nunca deixou de ter fé em Deus. Mesmo que a fé dele ficou um pouco oculta, mas a hora que acabou o dinheiro e a hora que ele ficou lá na miséria, aí a fé dele entrou em cena. Meu pai tem pão com abundância lá, até os empregados, o jornaleiro lá vive bem, e eu aqui nessa miséria. Meu Deus, pequei contra o céu e pequei contra o meu pai, contra Deus e contra o meu pai. Levantar-me-ei e vou voltar. E voltou. E o pai recebeu ele de jeito? Recebeu ele cobrando dele o que ele gastou? Não! Recebeu ele, sabe como o quê? Como uma ressurreição. Ele disse para o irmão: meu filho, você que nunca saiu de casa, irmãos, é muito fácil uma pessoa que nunca desviou, que nunca teve problema, julgar outra. O filho do irmão do filho pródigo, o irmão do filho pródigo, que era o filho do pai, ele disse: pai, eu estou aqui a vida inteira, sempre fazendo a tua vontade, nunca desviei da igreja, nunca saí de casa, o senhor nunca fez nada para mim. Ele falou: o que, filho? Tem pessoas que vivem dentro da casa do pai, o pai dá vida para ele, no final joga na cara, e o pai não fez nada, mas não fez. Só de pôr no mundo, só de dar a educação, de criar e levar no caminho de Deus, isso é pouco. Existem muitos filhos, irmãos, que lá na frente vão ter que acordar e lembrar: se eu creio em Deus, porque meu pai desde criança me ensinou que é um Deus, me levou na igreja. E muitos filhos chegam nesse ponto, porque nunca teve problema, como o filho pródigo, dentro da igreja, dentro da casa do pai. Ah, pai, o senhor nunca matou um cabrito para mim, agora o senhor matou o bezerro gordo, o mais gordo, o que estava cevado, o que tem mais valor, o senhor matou para fazer festa. O senhor põe anel de ouro nele, o senhor põe roupa nova nele. Filho, para com isso, meu filho. Olha, meu filho, você está dentro de casa aqui, tudo aqui é nosso, filho. Tudo aqui é nosso. O teu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. O que você quer, filho? Você tem que se alegrar. A Bíblia diz: a festa no céu quando o pecador se arrepende. Mas parece que as pessoas dentro da igreja, em vez de abrir os braços e abraçar os irmãos que estão se arrependendo e vindo e voltando para a igreja, parece que dá as costas, desvia. Nós temos que dar a mão, irmão. Não importa a tua luta, não importa o que você passou lá fora, vem para cá. Deus tem algo bom para você, Deus tem renovo para você, Deus tem força para você. Vocês sabem o que aconteceu, o filho foi redimido novamente, e nós somos redimidos pela graça de Deus, redimidos pela misericórdia de Deus. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nós paramos aqui, observando isso. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Como que Jesus Cristo está em mim e em você? Como? Aqui, ó. Eu deixei anotado aqui. Vê se está aqui. Quer ver? Eu creio que está aqui. Isso aqui é muito importante, irmãos. Eu deixei anotado aqui.
Isso aqui é muito importante para nós. Ouça isso daqui. Escute isso. Eu até li essa semana isso. Escute isso. Mensagem: o que é o Espírito Santo? É Jesus Cristo morando em seu coração. Se alguém perguntar para você o que é o Espírito Santo, é Jesus Cristo morando em seu coração. Parágrafo 106, ele diz assim: agora, vamos encontrar que depois que foram cheios do Espírito Santo, selados, cheios da revelação, do conhecimento de Deus, foram selados. Aí ele faz uma pergunta: até quando? O Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste e todos foram selados, até quando? Essa revelação chegou no seu coração e você recebeu ela, Deus entrou em você, até quando? Até o primeiro ano? O segundo? O 10? O 40? O 50? Até quando? Uma pergunta. Quantos aqui têm o Espírito Santo? Você pode levantar sua mão? Eu creio que eu tenho o Espírito Santo, senão eu não estaria aqui. Eu creio, levanto até as minhas duas mãos. Quantos aqui têm o Espírito Santo? Vejamos suas mãos. São mais os que têm o Espírito Santo que os que não têm, na audiência lá do culto. Então tinha mais gente que tinha o Espírito Santo e aqueles que não tinham. O que é ter o Espírito Santo? Eu li aqui o versículo 5. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Através do que Jesus está em nós? Através da verdade. E o que é a verdade? É a palavra. E o que é a palavra? É Deus. Por isso que você não conforma com a sua vida humana. Você não está satisfeito com essa vida de morte. Quem está satisfeito com isso, irmão? Você trabalha, daqui a um dia você tem que morrer. E tem que deixar tudo. E muitas das vezes você tem que deixar para a pessoa que nunca deu valor. Para a pessoa que talvez vai até jogar fora. Vai até desperdiçar. Por isso, Paulo falou, isso é a verdade. Quem espera em Deus só nesta vida é os mais miseráveis de todos os homens. A tua riqueza não é essa daqui, que acaba, que corrói, que destrói. A tua riqueza é a transformação desse corpo mortal em um corpo semelhante ao corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, você tem que aceitar o Espírito Santo, que é Jesus em você, através da verdade. Aí ele diz assim, aqueles que não têm o Espírito Santo, que não levantou a mão, ele diz assim, nós desejamos que vocês sejam um de nós, irmão, irmã, você que não tem o Espírito Santo, você que não tem a verdade, nós desejamos que você aceite essa verdade. Essa verdade não é uma placa de igreja, essa verdade é Senhor Jesus Cristo. Por isso que o profeta diz, eu não tenho outra coisa a não dar para vocês, Jesus.
Olhe sempre para Jesus. Jesus é o Salvador. Homem não salva ninguém. Homem pode te ajudar você a alcançar o Senhor Jesus através do conselho da palavra, do ensinamento. Mas quem salva você é Jesus através da tua decisão, através do teu arrependimento. Oh meu Deus, isso é maravilhoso. Quando você compreende o que Ele é, quando você compreende o que é o Espírito Santo, as coisas mudam na tua vida. Você passa a ter uma mente diferente, uma visão diferente, quando você conhece quem Ele é, uma vez que Ele entrou em você, através do batismo. Ele é o Espírito de Deus habitando em vós, para fazer as obras de Deus. O que é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus habitando em você para fazer as obras de Deus. Quais são as obras de Deus? Quais são? As obras de Deus é o que você está fazendo aqui, irmão. A tua vestimenta, o teu caráter, a tua honestidade, a tua fidelidade com Deus. Seja fiel a Deus, irmãos. Tem muita gente que não vai no arrebatamento, sabe por causa do quê? Porque vai cair na condição do jovem rico. O coração está preso aqui, parafusado aqui. Não é fiel 100% a Deus. Deus quer que nós sejamos fiel 100% a Ele, entregamos nossa vida de corpo, alma e espírito a Ele sem reserva. Jesus chamou aquele homem de louco, porque Jesus falou: deixa tudo, vende tudo, reparte com os pobres e vem e me segue. Vocês pensam, irmãos, se aquele homem fizesse isso, eu garanto para vocês que com dias depois ele tinha 10, 20 vezes mais do que aquilo que Jesus pediu para ele repartir. Porque quem que é o dono do ouro? Quem que é o dono da prata? Quem criou os céus e a terra? Foi Deus. Quem que pegou 5 pães e 2 peixinhos? Quem que foi? Jesus. E multiplicou para quantas mil pessoas? Para mais de 5.000 pessoas. Amém. Se nós falarmos: Senhor, eu vou ser fiel a Ti, eu vou entregar tudo a Ti, não importando o que as pessoas acham de mim, eu não quero saber o que o mundo diga de mim, eu quero saber o que Deus vê em mim. As obras, irmãos, ela faz parte da nossa vida cristã. A salvação é uma obra que Jesus fez único lá no Calvário. Você nunca vai ser salvo por tuas obras, mas você vai ser salvo por aquilo que Jesus fez. Mas se você é um salvo por aquilo que Jesus fez e é grato, você pratica as boas obras. Amém. Você serve a Deus. Aleluia! Quando Deus envia o seu Espírito Santo a qualquer um de seus servos, qualquer um de seus profetas, qualquer um de seus mestres, qualquer um de seus apóstolos, eles sempre são rejeitados pelo mundo. Olha aqui, o mundo rejeita os servos de Deus, o mundo rejeita os filhos de Deus, mas de vez em quando um aceita. Os apóstolos bateram na tua porta, você aceitou. Os profetas bateram na tua porta, você aceitou. Que porta? A porta do teu coração. É aqui, irmãos, no coração que você recebe Deus, que você recebe a palavra de Deus. Jesus falou: aquele que recebe, aquele que eu enviar, a mim me recebe. E se Deus nesta noite enviou eu aqui para trazer uma mensagem para vocês, vocês estão recebendo quem? Deus, que vai te animar. Não desanima, meu irmão. Não deu certo dessa vez?
vai de novo. Não deu na outra, vai de novo. Mas vai chegar uma hora que você vai falar: olha, não foi fácil não, mas a vitória foi grande. O Deus que eu sirvo foi maior. Eu não ganhei na primeira, mas eu levantei. Eu vou na segunda, na terceira, não tem problema. Mas eu vou lutar até o fim. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Eu não vou deixar nada me abater. Aleluia. Porque eu sei que a vitória vai ser maior. Aleluia. Eles foram considerados loucos em cada era que houve. Os verdadeiros pregadores da verdade é considerado louco. Se eu sair nessa bandeira pregando toda a verdade aqui, irmão Jurandir, vai chamar o de louco ou não vai? Se eu sair lá em Poste Calda pregando toda a verdade, vai me chamar de louco ou não vai? Igual aquele irmão que o Morana fala, ele pegou uma placa e escreveu. É bíblico isso. Paulo falou: eu sou louco por Cristo. Ele escreveu: eu sou louco. Põe um banner aqui e nas costas: e você é louco por quem? E saiu para a rua: eu sou louco por Jesus. Eu sou louco por Cristo. Aí a pessoa balançava a cabeça. É louco mesmo para sair para a rua. Aí a hora que passava, a pessoa olhava nas costas: e você é louco por quem? Tem muita gente que deixa de ser louco por Jesus, orar a Jesus, adorar a Jesus, para ser louco, sabe por quê? Por música mundana, por homens de carne, que vão morrer, igual é mesmo, adorando o homem, idolatrando o homem, ao homem, que o homem é Jesus. Jesus Cristo, o único verdadeiro Deus, o Senhor Jesus, Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. É só Jesus Cristo o homem, irmão, não tem outro não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós dependemos da misericórdia de Deus, todos nós. Você tem que ser louco por Jesus, louco pela palavra, louco para vir nos cultos, louco para servir a Deus. Sabe por quê? Os melhores dias da nossa vida é quando você vem na igreja, é verdade ou não é? Você chega em casa, irmão, é o teu lugarzinho de descanso, não é verdade? Eu vou chegar em casa agora há pouco, todo mundo vai para sua casa, ali você tem sua caminha, você tem ali o seu lugarzinho para você descansar, onde você come, onde você bebe, onde você dorme, tá? Mas amanhã você tem que sair para a rua. Aí na rua você encontra com todo tipo de espírito, demônios nas pessoas. Irmão, se o Espírito Santo, se Jesus está morando aqui, os demônios estão morando aonde? Eles são espíritos. Deus é espírito, os demônios é espírito. Se o Espírito Santo mora em mim, e os demônios moram aonde? O diabo mora aonde? Nas pessoas que rejeitam o Evangelho. Se você é um louco por Cristo, existem pessoas loucas pelo diabo. Mas como uma pessoa prova que ela é louca pelo diabo? Através das obras, através das atitudes, através do comportamento, através da vida que ela vive. Oh Deus, me ajuda, Senhor. É duro, mas é a verdade, irmãos. É melhor comer jurubeba todo culto, que faz bem para a saúde, do que beber suquinho refrigerante que causa câncer. Amém. E no espiritual, irmão, você comer uma palavra, muitas das vezes que te corta, que te corrige, é muito melhor do que um câncer do diabo, que te engana, que te leva, sabe para onde? Para o abismo. Aqui está, ó. Mesmo quando Paulo se colocou diante de Agripa, o rei, ele disse: neste caminho da verdade, neste caminho, desculpa, neste caminho que chamam de heresia, ó, escuta isso aqui, no caminho que chamava, que o povo religioso daquele tempo chamava de heresia. E Paulo estava num caminho que o povo estava chamando de heresia. E muitas das vezes você pode estar nesse caminho e muita gente chamando que é heresia, que é doutrina falsa, mas eles nunca vêm examinar, eles nunca vêm pesquisar se realmente é. E diante do rei Agripa, Paulo, ele disse: neste caminho que chamam heresia,
que eles dizem são heresias, são loucuras, da forma que eles chamam de loucos, um punhado de doidos. Tem pessoas que passam e vê, tá tudo doido, mas doido por Jesus, doido para ir no arrebatamento. Agora quem está dentro do boteco, quem está dentro do boate, quem está dentro desse lugar errado, ele está doido por quem? Doido pelo diabo, doido pela morte, doido pela condenação. Mas você está doido por Jesus, louco por Jesus. Se temos que ter desespero por Jesus, pela salvação, pelo arrebatamento, pela graça, pela misericórdia de Deus. Ainda estou no parágrafo 106, no finalzinho, que é o Espírito Santo. No caminho que Paulo servia a Deus, o povo chamava de heresias, que são heresias, são loucuras, de forma que eles chamam de loucos, um punhado de doidos. E esta é a maneira que eu adoro o Deus de nossos pais. Olha bem o que Paulo disse, essa é a maneira que eu adoro o Deus de nossos pais. O que chama de loucura, o que chama de doido, Paulo disse, essa é a maneira que eu cultuo o Deus que eu sirvo, o Deus que morreu e ressuscitou, a Jesus Cristo. Ou melhor, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Porque o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, e Deus não morre. Mas o corpo, filho, que foi gerado no ventre de Maria, morreu com 33 anos. Mas o Pai daquele corpo, que gerou aquele corpo no ventre de Maria, o ressuscitou no terceiro dia e o colocou de pé com as chaves da morte e do inferno nas mãos, Apocalipse 1, e com todo o poder nos céus e na terra. Por quê? Porque quando o Pai, o Espírito Santo, ressuscitou Jesus, o seu Filho, quando ele ressuscitou, Deus desceu nele plenamente. Aí agora Jesus não era apenas um filho de Maria criado com José, que ia morrer novamente. Não. Eis que estou vivo para todos sempre. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Irmão, o Deus que nós servimos, Ele é vivo, Ele é poderoso, e Ele reina, e Ele está sentado no trono lá, e Ele está esperando você se alinhar com Ele, para Ele vir te buscar. Oh meu Deus, ajuda-nos. Aleluia. Aí está. Aí ele termina aqui. É assim que eu adoro a Deus de nossos pais. Aí ele diz: estou tão feliz. Não está você feliz? Em poder dizer que sou um deles. Sim, Senhor, isto é correto. Estou bastante feliz em poder dizer que sou um deles. Agora eu vou encerrar com isso daqui, porque isso aqui é uma fonte, irmãos, inesgotável. A gente prepara muita coisa aqui, mas a hora que a gente chega no púlpito aqui, o Espírito Santo abre uma fonte assim, e vai derramando bênção, vai derramando palavra, vai derramando sabedoria, vai derramando ensinamento, vai derramando conselho, vai derramando tudo que é de bom para nós. Amém. O parágrafo 107, nós vamos terminar com ele aqui, ó. A primeira parte dele está escrito assim: agora,
depois que o Espírito Santo caiu sobre eles, lá no Pentecoste. Eu quero dizer para você, irmãos, por isso que o irmão Branco fez a pergunta: quantos aqui que tem o Espírito Santo e quantos aqui que não tem? Ele diz: mais são aqueles que têm do que aqueles que não têm. Mas ele, no final, ele vai chamar as pessoas que disseram que não tinham o Espírito Santo para vir no altar, que ele ia orar por elas, para elas receber o Espírito Santo. E talvez você pode dizer: olha, eu creio que eu tenho o Espírito Santo, mas eu preciso de uma porção maior. Eu preciso porque eu tenho fé na palavra, mas eu tenho alguns comportamentos que eu preciso de mudar. Eu tenho algo que eu preciso de mudar na minha vida. O meu temperamento, a minha natureza é muito dura, é muito difícil. Meu coração muitas das vezes está muito duro. Eu preciso de mudar em algumas coisas. Agora o parágrafo 107, o que é o Espírito Santo, você vai tomar isso para você como um tônico. E depois eu quero orar para você. Eu quero orar e quero que você ore por mim, orar uns pelos outros, para recebermos o Espírito Santo. Agora, depois que o Espírito Santo caiu sobre eles, lá no dia de Pentecoste, sobre todos os apóstolos depois do Pentecoste, os fez de coração tão dócil, até o ponto de terem tudo em comum. Olha, irmãos, eu vou falar. Se Deus falar para nós desta mensagem, ter tudo em comum, eu vou falar, vai ser pouquinha gente que vai continuar nela. Porque os que têm muito não vai ter coragem de ajudar o que não tem nada. Falou: o quê? Eu trabalhei tanto a vida inteira, eu vou ter que ajudar aquele irmão lá. Vou ter que ajudar aquele pastor. Ou vou falar, é pouca gente, porque a maioria das pessoas estão com o coração preso nas coisas da terra. Isso aqui é forte. Depois você pode ler na sua casa o que é o Espírito Santo, parágrafo 107. Agora, depois que o Espírito Santo caiu sobre eles, foram cheios, os fez de coração tão dócil, até o ponto de terem tudo em comum. Quer ler isso? Atos capítulo 2, a partir do versículo, leia o Atos 2 inteiro, mas a partir do versículo 40, 38, 40, vocês vão ver. Eles tinham tudo em comum. Isso é correto. Oh, que coisa! Que companheirismo! Às vezes cantamos esse hino que diz: oh, que companheirismo! Oh, que gozo divino! Isso é isto. Eles não importavam se o sol brilhasse ou não. Eles não podiam pôr uma pessoa, ou melhor, eles não importavam se o sol brilhasse ou não. Eles não podiam pôr uma confortável cama florida, melhor dizendo. Veja bem aqui a condição que os irmãos estavam vivendo. Eles não podiam pôr uma confortável cama florida. Agora, vou receber o Espírito Santo. Disse certa pessoa para mim: Senhor Branco. E ele responde: se você me garantir que eu ficaria milionário. A pessoa, para você ver, tem gente que quer vir na igreja para ficar milionário. Irmão, a maior riqueza que tem é a salvação. A riqueza material é uma consequência. Jesus falou: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, como cantamos no hino 58, e as coisas demais vos serão acrescentadas. Mas as pessoas fazem o contrário, quer buscar as coisas naturais para depois Deus. Não, busque a Deus e você vai ver que Ele vai te garantir muito mais do que você pede a Ele. Isso é muito importante. Essa pessoa diz assim: agora, vou receber o Espírito Santo, disse certa pessoa para mim, se você me garantir que eu ficarei milionário.
Se você me garantir que eu encontrarei poços de petróleo, veja bem a mente das pessoas, não é isso que muitas pessoas pensam? E se eu encontrar minas de ouro, veja, as pessoas ensinam isso, eles ensinam uma mentira. Deus não promete estas coisas. Um homem que tenha recebido o Espírito Santo, não importa se tiver que mendigar o pão ou não. Não importa. Isso não faz nenhuma diferença para ele. Ele é uma criatura destinada ao céu. Ao céu. Você é destinado ao céu. Você é destinado a Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Vamos colocar de pé. Eu quero orar nesta noite. E a minha oração nesta noite é aquilo que o profeta disse. Se você acha que não tem o Espírito Santo ainda da maneira que você deseja ter, se você acha que precisa de receber uma libertação de certas coisas, uma mudança na sua vida, se você tem alguma raiz de amargura, algo no seu coração contra alguém, eu quero que você feche seus olhos agora. Em pensamento, Deus pode fazer algo por você. Deus pode. Deus pode amolecer o coração. Deus pode endurecer o coração. Ele pode. Mas eu creio que nesta noite Ele vai amolecer o coração. E Ele quer morar dentro de você. Ele quer te animar. Não desanime, meu irmão. Não desanime, minha irmã. Não tenha medo. Prossiga na batalha. Eu sei que as coisas não são fáceis. Mas eu te digo, seja forte e corajoso. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu sei que se você for olhar para você mesmo, você já estava até mesmo morto, você já tinha tirado a sua vida. Muitas das vezes nem você quer perdoar você. Mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus, Ele quer te perdoar e quer que você perdoa você também. Quer que você perdoe o seu esposo, que você, esposo, perdoa a sua esposa. Um perdoando o outro. O esposo é a esposa o esposo, perdoa. Eu sei que uma vida a dois é de luta. São duas naturezas, são dois gêneros. Mas se você chegou até aqui, é pela misericórdia de Deus. E Jesus quer que vocês acertem. Você que nunca chorou, pedindo perdão para sua esposa, lembra disso. Você não vai para o céu sem ela. Ela é carne da sua carne e osso dos seus ossos. Perdoa. Ela pode ter defeito, mas ela tem coisas boas. Ela tem te ajudado, ela tem estado ao seu lado. E se você machucou ela, peça perdão. Peça perdão. Muitas das vezes as coisas estão escondidas dos olhos dos homens, mas Deus está vendo tudo. O teu tratamento com ela, o teu tratamento com ele. Você precisa de pedir perdão para ele, pedir perdão para ela. O Espírito Santo quer te mudar, o Espírito Santo quer transformar a sua vida. O Espírito Santo quer te ajudar. Peça o Espírito Santo agora, peça uma mudança. Peça. Encha-me com teu Espírito, Senhor. Encha-me com teu Espírito e com a vida eternal, para viver a cada dia até o fim, vencendo toda a luta infernal. Encha-me com teu Espírito, Senhor.
Esta é a minha oração. Encha-me com teu Espírito, Senhor, para viver a cada dia até o fim, vencendo o inimigo. E o maior inimigo que eu tenho é a minha mente, os meus pensamentos, a minha razão, é o meu eu, o meu ego. Que o diabo muitas das vezes entra nisso e me usa. Senhor, eu quero uma mudança em meu ser. Até que amigos e amados não me vejam, mas em mim possam Cristo ver. Ajuda os meus irmãos aqui nesta noite, Senhor. Eu oro a favor de todos, Pai, que moram nessa cidade. Eu não sei quem que é filho do Senhor, quem que são os eleitos, os escolhidos para o arrebatamento, mas o Senhor que sabe, o Senhor conhece, e eu creio que o Senhor vai trazer a cada um, não para uma igreja a mais, mas para o corpo de Cristo, o corpo palavra, que é universal, que não defende uma placa, mas defende o Calvário, defende a morte, sepultura e ressurreição, a salvação pela graça. Senhor, encha com teu Espírito cada irmão que aqui está presente, renova, Senhor, dê porção dobrada do teu Espírito. Se nós tivermos o teu Espírito Santo, nós temos saúde. Se nós tivermos o teu Espírito Santo, nós temos alegria. Se nós tivermos o teu Espírito Santo, nós temos prosperidade. O Senhor é o dono de tudo. Pai, ajuda nós a renunciar tudo, Pai. Ajuda nós a ser mais fiel. Como tem aquele corinho, serei fiel. Precioso Jesus, serei fiel. Ajuda eu a ser fiel. Porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim e for fiel até o fim será salvo. Ajuda os meus irmãos a ser fiel. Meu Deus, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ainda que as pessoas olhem para nós e diz que somos uma contradição, mas nós não queremos saber o que as pessoas pensam, queremos saber o que o Senhor está vendo em nós, em nossos corações. O Senhor sabe a minha intenção, o meu desejo. Glória a Deus. O meu desejo é viver a cada dia na tua presença, redimido até o tempo se cumprir. Até que amigos e amados não me vejam, mas em mim a Cristo possam ver. Encha-me com teu Espírito, Senhor, e com a vida eternal. Ah, Deus, para viver a cada dia até o fim, vencendo toda a luta infernal. Glória a Deus. Oh, Deus, encha-me com teu Espírito. Essa é a minha oração. Tem misericórdia de nós, enche os irmãos do Espírito Santo, Pai. Sela este culto nos corações dos irmãos, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo possa superabundar na vida de cada um, que essa bênção vai pro lar deles, Pai, e tudo que eles tocar será abençoado. Meu Deus, eu oro a favor de cada um. Culto dia 31, Senhor. Os irmãos que vão viajar estão ali conosco, Pai. Que a bênção do Espírito Santo possa estar conosco ali, mesmo que for em número pequeno. O Senhor diz: onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Sela este culto, leva-nos em paz para nossos lares agora, animados, curados e cheios do teu amor. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até nos encontrar. Aleluia. Deus te abençoe, irmão.
Deus abençoe, irmão. Em nome do Senhor Jesus.